Meu irmão, e hoje é uma noite de festa, uma noite de alegria, quem nós vamos receber, que vai trazer a palavra para nós, nosso grande amigo. E eu vou te dar uma dica aqui, e você já vai matar quem é. Uau! Que espiritual! Não, vamos comigo. Uau! Que espiritual! É isso aí. Cadê meu amigo, pastor? Cadê o pastor Rafael? Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor. Eles não esqueceram o uau. Boa noite, Fade. Paz seja convosco. Que nem diz o nosso pastor, dá para melhorar. Boa noite, Fade. Paz seja convosco. Queridos, que bom que nós estamos aqui. Olha que coisa linda, a igreja cheia, para vivermos a festa nas águas no Fade. Dá para melhorar a festa nas águas no Fade. Show de bola, daqui a pouco nossa irmã vai descer as águas, é um momento muito especial, e eu tenho certeza que para esse momento especial, Deus também preparou uma palavra especial aos nossos corações. Então, eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do 46 em diante. Marcos capítulo 10, do 46 ao 52. Quantos estão felizes por estarem aqui nesta noite? Tem palmeirense aqui? Os palmeirenses estão felizes? Felizes com Jesus, né? Parece que aconteceu uma catástrofe lá nos Emirados Árabes nessa tarde, né? Um clube brasileiro que já vai para mais de 100 anos, que tem uma expectativa. Mas nós cantamos aqui, e daqui a 1 milhão de anos. Vamos acreditar. E se vocês têm alguma dúvida, porque há uma conversa que o Palmeiras tem um título mundial. Se há alguma dúvida, tem um livro que esclarece isso. Quem já leu esse livro aqui, se você não leu, eu recomendo, porque é um livro de verdade, irmãos, um livro abençoador. Só que a página 19 desse livro aqui esclarece se o Palmeiras tem título mundial. Bom, brincadeiras à parte, Marcos capítulo 10, versículo 46, eu te convido a se colocar de pé, para fazermos a leitura da palavra de Deus. Do 46 ao 52, esse é o livro do pastor Gil. Então, se alguém quiser adquirir, é um livro abençoador. Fale com o pastor Gil, e daí vocês leiam com atenção a página 19. Marcos capítulo 10, versículo 46, o cego de Jericó. Diz assim a palavra: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que o calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Guarda esse versículo. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche seus olhos. Senhor, nós te honramos, te glorificamos e exaltamos pela oportunidade que nós temos na noite de hoje, de nos reunirmos como igreja, Senhor.
Ó Pai, para louvar ao Teu nome, para Te engrandecer, Pai. Senhor, já vivemos um momento de adoração extravagante, e agora nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, antes da festa nas águas. Por isso, Espírito Santo, nós damos total liberdade ao Senhor de falar conosco. Entregamos ao Senhor a direção desta palavra. Fale conosco segundo o Teu querer e segundo o Teu propósito, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, veio um tema ao meu coração para a palavra desta noite, e o tema que o Espírito nos conduziu é este: inteiramente entregue. Inteiramente entregue. Tem 2 pontos que eu gostaria de explicar, antes que nós entrássemos aí no contexto desse personagem, o cego Bartimeu. 2 pontos aqui que nós encontramos no texto. Primeiro, sobre a deficiência física na cultura judaica. Se nós abrirmos a palavra de Deus lá em Levíticos, capítulo 21, lá na lei de Moisés, no versículo 18 em diante, diz assim, Levítico, capítulo 21, do 18 em diante, diz: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ó, o primeiro ponto, homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou espinges, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer pão ao seu Deus. Esse texto está falando específico para os sacerdotes levitas, que eram da tribo de Levi, os filhos de Arão. Mas nós encontramos na cultura judaica, vindo desta palavra direcionada à tribo de Levi, que eram aqueles que cuidavam do culto ao Senhor, nós vemos que a cultura judaica abrangeu essa palavra para todos que nasciam com alguma deficiência. Se a pessoa, por alguma situação, ou genético, ou alguma catástrofe na vida, tinha alguma deficiência, ela era excluída da sociedade. Não tinha o direito de ter o convívio natural e normal. Não tinha o direito de entrar no templo. Não tinha o direito de adorar e de oferecer sacrifícios ao Senhor. Esta era a cultura judaica na época, para quem tinha algum tipo de deficiência física. E o segundo ponto é sobre a cidade mencionada, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó é uma cidade histórica. Por quê? Ela é considerada a cidade mais antiga do mundo. Foi fundada em 9.000 anos antes de Cristo. Então, nos nossos tempos atuais, a cidade de Jericó tem 11.000 anos. Foi na cidade de Jericó em que o povo entrou com Josué pela primeira vez e conquistou a terra prometida. O segundo hino que nós louvamos hoje falou sobre a queda das muralhas. Foi em Jericó que caíram as muralhas. Foi em Jericó que o profeta Eliseu pegou sal, ali um pouquinho de sal, jogou nas águas que eram ruins, e as águas se tornaram águas potáveis. Ali foi um ato profético e Deus honrou. A cidade de Jericó é a cidade onde se encontra o monte da tentação do Senhor Jesus. Quando Jesus passou 40 dias e 40 noites ali para depois ser tentado pelo diabo, no início do ministério, foi na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó está a figueira de Zaqueu, a figueira que Zaqueu subiu para ver o Senhor, e nós louvamos o hino, né? Todas as vezes que oramos pelos nossos lares, nas nossas reuniões. Quer dizer, a cidade de Jericó é uma cidade muito histórica. Então, vamos entrar agora na mente desse cego.
E nós vamos enxergar que esse cego, ele não pensava da mesma forma que os demais. Podemos até dizer que esse cego era um visionário, porque ele já tinha um problema físico, a sua cegueira. Ele já tinha essa deficiência. Automaticamente ele já era excluído da nata da sociedade, tinha que viver afastado. E daí esse cego, ele começou a pensar, peraí, eu tenho já que viver pedindo esmola, já tenho que viver numa situação difícil, aonde que eu vou pedir esmola? Onde que vai ser um lugar que vai ser um bom lugar para mim pedir esmola? Se aquele cego fosse para Jerusalém, imagine a cidade de Jerusalém, a santa cidade. Em Jerusalém estava o templo, em Jerusalém estava o sinédrio, os homens da lei. Se ele fosse para Jerusalém, ali os religiosos iam expulsá-lo, não ia deixar chegar perto do templo, aonde havia maior movimento. Talvez se ele pensasse, vou para Nazaré, mas ouvi falar que em Nazaré não tem nada de bom em Nazaré. Alguém disse um dia que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então não dá para mim ir para Nazaré, vou para a cidade de Belém. Só que a cidade de Belém é pequenininha ali do lado de Jerusalém. Então lá também eu não vou ter lucro. Aí esse cego lembrou, qual que é a melhor cidade para mim pedir esmola? Jericó. Jericó é uma cidade de grande movimentação, uma cidade histórica. Automaticamente o turismo é aquecido. Se o turismo em Jericó é aquecido, o comércio também é aquecido, maior fluxo de pessoas, maior chance de eu ganhar a minha esmola. Ele era cego, Fade, mas num termo pejorativo para o animal, ele não era burro. Então ele falou, para onde que eu vou? Eu vou para a cidade de Jericó. Só que nós não sabemos, mas provavelmente Jesus, antes dele chegar em Jericó, Jesus provavelmente já chegou de madrugada, porque ele chega à entrada da cidade de Jericó, e Jesus já está dentro de Jericó. E onde Jesus está, acontecem sinais, prodígios e maravilhas. Então eu quero falar aqui para que você entenda, onde Jesus está, acontecem sinais, prodígios e maravilhas. E quer uma boa notícia? Jesus está no nosso meio. Jesus está presente nesta noite, Fade. E nesta noite Jesus está com o desejo de operar sinais, prodígios e maravilhas. Chegou lá na entrada da cidade, ele na maior expectativa, sou cego, mas aqui eu vou conseguir grande esmola, o fluxo de pessoas é um fluxo bom, eu vou pedir e eu vou receber. E lá está o cego na entrada da cidade. Aí eu preciso de alguém para interpretar o cego. Vamos homenagear, né? Vamos dar uma moral. Quem aqui é palmeirense? Quem é palmeirense? Levanta a mão aí. Vários palmeirenses aqui. Vem aqui, pastor Tavinho, vem aqui, Juninho. Nos ajude aqui, grande palmeirense, campeão mundial em 51. Sobe aqui, sobe aqui. Chegou o cego. O cego chegou lá na entrada da cidade. Como que faz o cego? Faltou, né? Não sei como que se chama, mas faltou aqui. Daí o texto fala, né, que o cego, versículo 50, que ele tinha uma capa. O cego tinha uma capa. Então faltou a capa. Peraí, eu vou pegar a capa. Eu trouxe a capa. Pera que você está olhando assim para mim. É a capa, é o conjunto completo. Peraí, pessoal. A capa do cego está aqui, Né, tem a capa, ele usava a sua capa que era a sua referência. Mas peraí. Mas o milagre já aconteceu, porque o cego enxergou. O cego enxergou. Não vou fazer isso com você, é só para dar uma alfinetada, né? Não vou. Não, irmãos, vamos ter piedade, né? O baque foi grande, então ele já está com a capa. Então aqui está o cego. Então preciso rápido, mais 2 pessoas aqui em cima. Rapidinho, quem quer vir?
Rapidinho, rapidinho. Vem aqui, ó. Vem Luizinho também, ó. Luizinho está lá atrás assim, ó. Vem cá, Luizinho. 2 pessoas, ó. Esse irmão aqui com a camiseta da Adidas, ele vai ser Jesus. Então você vai ficar aqui na cidade, está operando milagres e tal. Vem aqui os dois. Aqui. Essas pessoas aqui, elas estavam na cidade testemunhando os milagres. Então prepara para mim, ó, o versículo Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Cego, por gentileza. Então aqui está o cego para pedir esmola, né? Como que pede esmola? Né? Uma esmolinha. O baque foi forte. E aqui, ó, eles testemunharam, o Jesus está lá, o Jesus vai ficar aqui, ó, por enquanto ele está lá operando milagres na cidade. E aqui vem 2 testemunhas, as 2 testemunhas vêm. Eles viram tudo o que Jesus fez, aí eles saem conversando. Você viu os milagres, cara? Eu vi. Você viu os paralíticos andando? Você ouviu a palavra, ardeu meu coração. Você viu a palavra, ardeu meu coração. Ardeu o seu? Ardeu. E eles saem testemunhando, volta testemunhando, volta falando, aí são outras pessoas, né? Você viu os milagres, cara? Só maravilha que Jesus faz, hein? Você viu que você ficou impactado com isso? Sim. Então tá bom. Olha lá, glória a Deus, foram impactados. E daí o versículo, ó, chegou aqui para nós, Romanos 10, 17. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Conforme os dois iam andando aqui, testemunhando, e ele estava aqui, ó, pronto para receber uma esmola, mas eles foram testemunhando, e a palavra que saía da boca deles, ó, diretamente no coração, diretamente no coração. Diretamente no coração, e ele foi ouvindo, o cego foi ouvindo, nossa, pessoas, paralíticos andaram, olha aquela palavra, ardeu o nosso coração, nunca vimos homem como esse, ele é especial, ele é diferente, o meu coração está ardendo, e logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra foi entrando, e ao invés dele ficar pensando em receber uma esmola, o seu pensamento virou, e ele começou a pensar, só preciso de uma oportunidade com Ele, é só uma oportunidade com Ele. Você nesta noite está aqui, tendo a oportunidade de estar diante dEle. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem o prazer de abençoar, e nesta noite Ele vai abençoar a sua vida. Aleluia, segura aí, e ele está aqui, ó. Aí, queridos, preciso de mais, nós vamos apertar aqui, mais umas 4 pessoas. Vem para cá com Jesus, testemunhas. Vem para cá, pode ir as 4 pessoas. Cadê, não tem uma irmã que quer participar também? Só os homens? Cadê? Vem uma irmã aqui, vem cá. Aí, ó, aí esse é o momento em que Jesus vai sair da cidade. Prepare por gentileza Romanos capítulo 8, 26 ao 28. Jesus vai sair das cidades, vem aqui próximo a Jesus. Então Jesus está aqui. E o cego continua aqui, ó, ele está meditando em tudo aquilo que ele ouviu, né? A fé já penetrou no seu coração. Vocês vão fazer barulho, a hora que Jesus estiver passando, vocês vão fazer barulho. Jesus vem no meio aqui, vai lá, devagarzinho, faça um barulho. Agora volta para cá, Jesus está saindo da cidade, faça um barulho. Começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção agora nesse detalhe. Jesus começou a sair da cidade, irmãos, imaginemos, porque o texto ele nos dá a liberdade de nós imaginarmos. Jesus operou muitos milagres numa cidade muito movimentada. Jesus não saiu ali de boa com os 12. Jesus saiu com uma grande multidão. Foi ali pessoas apertando Jesus, empurrando Jesus. Irmãos, com o ouvido físico, Jesus ele começou a clamar, o cego começou a clamar. Quem disse que Jesus ouviu? Vocês acham que Jesus ouviu?
Jesus não ouviu, então vem cá novamente. Jesus vai passar aqui, ó. Vocês estão fazendo barulho, empurrando Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não ouviu. Mas olha o detalhe. O Espírito Santo que estava em Jesus. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A hora que eles estavam passando, Jesus passando, a multidão empurrando Jesus, e aqui o cego com fé clamando, as palavras dele não chegaram nos ouvidos de Jesus, mas aqui veio o Espírito Santo, colheu as palavras de Jesus, as duas mãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele colhe as palavras de Jesus, e ele caminha na direção de Jesus, e coloca as palavras do cego, ele colhe as palavras do cego, e coloca as palavras do cego no centro do coração de Jesus. É isso que o Espírito Santo, uma salva de palmas aqui para os nossos intérpretes. Muito obrigado, viu? Vocês têm que estudar teatro. É isso que o Espírito Santo faz por nós. Talvez você está aqui e você fale, eu estou longe de alcançar o meu objetivo. Existem muitas pessoas mais inteligentes do que eu, que vão prestar o vestibular. Como que eu vou conseguir nota para entrar? Aquela vaga que eu sonho, naquela metalúrgica, naquela empresa que é o trabalho dos sonhos, tem pessoas muito mais capacitadas do que eu. O meu sonho, o meu objetivo, eu não tenho condições. Eu quero te dizer, pode até ter pessoas que estudem, e você tem que se esforçar, estudar, se capacitar, se esforçar, esforça-te, tem bom ânimo, diz o Senhor. Mas eu quero te dizer que dentro de você tem o Espírito Santo de Deus, e pode ser que muitos aparentemente estão mais próximos de chegar, mas se você que tem o Espírito Santo começar a clamar com veemência, começar a acreditar e clamar, o Espírito que está em você, que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de fortaleza, ele te ajuda, ele abre as portas, ele abre o caminho, você vai alcançar o seu objetivo, vai chegar no nome do Senhor Jesus. Se for aplaudir, vamos aplaudir forte. Aí, o cego começou a clamar, e muitos ali falavam para ele, ó, versículo de número 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos talvez até comecem a te questionar, esse negócio de igreja. Fábio, eu quero dizer algo para vocês, talvez para as pessoas que não entendem a fé, eles acham que nós estamos cegos. Você é jovem, direto na igreja, jovem, dedicando o seu tempo na igreja, trabalhando, jovem operando câmera, jovem no altar tocando, jovem na recepção, jovem aqui em cima pregando. Você está maluco? Você não vai para balada, você não vai para curtição, vai perder seus melhores anos da vida. Estão achando que nós somos cegos, mas nós estamos aqui não porque somos cegos,
nós estamos aqui porque nós enxergamos a luz. Nós enxergamos o sacrifício do Senhor na cruz por nós. Nós enxergamos o Espírito de Deus habitando em nós. Nós enxergamos o Espírito de Deus que intercede por nós, intercedendo, nos perdoando, nos ajudando e nos direcionando. E nós estamos enxergando o caminho da salvação, que se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o eterno de Israel. Nós estamos aqui porque nós enxergamos aquele cego, ele enxergou a possibilidade da sua vida ser mudada. Então ele começou a clamar, e muitos começaram a falar para ele: para de clamar, ele nunca vai te ouvir, está nos incomodando. Mas conforme falavam para ele parar, ele clamava cada vez mais. Pastor Toninho diz: quem precisa de mais, grita mais. Quem não chora, não mama. Nós temos a Ana Beatriz, e às vezes de madrugada ela está com fome, né? É uma fome abençoada. E às vezes 2, 3 horas da manhã ela começa. Irmãos, começou ali, né? A minha esposa é mais esperta do que eu. A mãe pula, é impressionante. Ó. Calma, filha, vou preparar o TT. E lá está no berço a menina, girando. Colocou o TT na boca, acabou. Quem mais precisa, mais chora. Quem mais precisa, mais clama. Quem mais precisa, mais busca. Se você está sentindo o seu coração arder no louvor, no FAD, nas reuniões, comece a buscar mais. Comece a se consagrar mais. Comece a se aprofundar mais. Busque mais em oração. Busque mais em jejum. Busque mais em leitura da palavra de Deus. Clame cada dia mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Assim diz a palavra de Deus. Busca, busque, busque, e você vai encontrar. Versículo 49, Jesus parando, aí o Espírito foi lá, colocou as palavras no coração de Jesus, e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. As mesmas pessoas que vão dizer para você parar, são as mesmas que vão testemunhar a obra de Deus na sua vida. Versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lembram do tema da mensagem? Inteiramente entregue. Aquela capa era símbolo de que ele era um deficiente. Aquela capa era símbolo de que ele precisava da ajuda da sociedade com esmolas. Que as pessoas tinham que ter misericórdia daquela escória da sociedade e deviam ajudá-lo. Sem aquela capa, ele não tinha o que mostrava: eu preciso de ajuda. Mas quando ele viu a possibilidade de estar diante de Jesus, ele foi inteiramente entregue. E imediatamente ele tirou aquela capa, que não tem nada a ver, aquela capa ali é boa, viu? Aquela capa ali não tem nada a ver. Mas ele tirou aquela capa, que significava que ele nunca teria uma oportunidade na vida. Ele jogou aquela capa de lado e ele foi na direção de Jesus, inteiramente entregue a Ele. Tem uma história dos heróis da fé, século XIX, em meados de 1800, houve um evangelista por nome de Dwight Lyman Moody. Quem já ouviu falar de Dwight Lyman Moody? Mas o pessoal fala mais das siglas do seu nome, D.L. Moody. Moody foi um grande evangelista nos Estados Unidos, um ganhador de alma extraordinário, ganhou mais de 500 mil almas para Jesus. E contemporâneo a Moody, na Inglaterra, houve um pregador chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores.
E Moody lia muitas coisas de Spurgeon. E um desejo de Moody era ouvir um dia Spurgeon pregar. Então, D.L. Moody se organiza e ele pega um navio e vai para a Inglaterra, dos Estados Unidos à Inglaterra, uma viagem longa de navio, só para ter a chance, a oportunidade de ver Carlos Spurgeon pregar. E quando ele chega em Londres, na Inglaterra, ele vai até aquele tabernáculo, eu até anotei o nome do tabernáculo, deixa eu ver se eu acho aqui, Metropolitan Tabernacle. Ele vai ali, naquela igreja, e ele tem a honra de ver o príncipe dos pregadores ministrando a palavra de Deus. Carlos Spurgeon era extraordinário. A pregação de Carlos Spurgeon arrebatava milhões de pessoas. As pessoas saíam impactadas. E D.L. Moody foi muito impactado com aquela palavra. Mas ele estava em Londres, voltou para o hotel, e ainda havia mais alguns dias ali em Londres, e D.L. Moody decidiu ir num outro culto. E quando ele chegou nesse outro culto, havia um pregador que não tinha a mesma fama de Carlos Spurgeon, chamava Henrique Varley. E esse pregador estava pregando a palavra de Deus. E no meio do sermão ali, com toda aquela eloquência, aquele pregador falou: aí o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por um homem que esteja inteiramente entregue a Ele. Irmãos, aquela palavra entrou como uma flecha de fogo dentro do coração de D.L. Moody. E D.L. Moody foi para o hotel e ele ficou com aquilo. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por um homem inteiramente entregue a Ele. Ele estava no quarto de hotel e aquela palavra continuava remoendo. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer por um homem inteiramente entregue a Ele. E ele começou a pensar: olha, o pregador falou um homem, ele não falou um homem intelectual, ele não falou um homem sábio, ele não falou um homem rico, milionário, ele não falou um homem famoso, ele falou um homem. Então eu estou disposto a ser este homem. D.L. Moody foi impactado com aquela palavra, e a história conta que quando ele retorna para os Estados Unidos, ele já retornou diferente, e ele foi um homem inteiramente entregue nas mãos de Deus. Eu quero te dizer, assim como aquele cego naquela oportunidade, assim como D.L. Moody diante de um pregador anônimo, eu quero te dizer, Fade, nós estamos diante de homens, diante de mulheres, de jovens talentosos, e o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer diante de vocês, por vocês e usando vocês, se forem inteiramente entregue a Ele. Vamos aplaudir? Quer aplaudir? Aplauda forte. Quantos estão dispostos a serem inteiramente entregues a Ele? Continuando, versículo 51, para encerrarmos. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o milagre aconteceu. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É interessante que Jesus sabia o que ele precisava, mas Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus está nesta noite te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu realize no seu lar? O que queres que eu faça no meio da sua família? O que queres que eu faça na sua história? O cego clamou: Senhor, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu. O milagre aconteceu, ele enxergou. E Jesus tinha dito: vai,
Jesus deu a ele o livre-arbítrio, segue o seu caminho, segue a sua história, vai, a tua fé te salvou. E o que o texto diz? E logo viu, e ele foi e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus disse, vai, seja curado. Ele foi curado. E ele, Senhor, nunca mais eu saio de perto do Senhor. Nunca mais eu deixo de ouvir as tuas palavras. Nunca mais eu deixo de sentir a tua presença. Nunca mais eu deixo de ver sinais, prodígios e maravilhas. Para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O mundo pode nos chamar e nos convidar, mas nós falamos, não, mundo, eu só sigo a Jesus Cristo. Eu só sigo ao meu Senhor, ao meu Salvador, aquele que me salvou e escreveu o meu nome no livro da vida, e além de escrever o nosso nome, é aquele que quer me usar poderosamente nesta terra. Quero convidá-los a se colocar de pé. Posso, pastor, fazer uma oração? Quero orar pela sua vida, e logo nós vamos ter a festa nas águas. Este é o momento em que você deve falar para Jesus o que você deseja que Ele faça por você. Jesus está no nosso meio, pronto para mudar histórias. Oremos. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós ouvimos nesta noite a Tua palavra. Nós ouvimos, meu Deus, a Tua voz. Nós aprendemos, ó Deus, com a história de um homem cego, sem perspectiva. Mas quando ele ouviu a tua voz, quando ele ouviu os testemunhos, ele creu, ele lançou a sua capa, e ele se entregou inteiramente ao Senhor, para viver o propósito e o plano do Senhor na sua vida. Meu Pai, nesta noite nós estamos diante de muitos jovens, de muitos talentos, ó Pai, que o Senhor levantou no nosso meio. Aqui há jovens, ó Deus, desejosos da Tua presença. Por isso, Senhor, olha para esses corações agora. Meu Deus, enxerga o desejo dos corações. Espírito Santo, em muitas situações nós não sabemos como pedir da maneira que convém, mas Espírito, a Tua palavra fala que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Espírito Santo, venha interceder pelos Teus filhos nesta noite, que esses jovens sejam impactados pela Tua presença, meu Pai. Que sejam jovens, moços e moças, que sejam levantados, ó Senhor, para serem uma geração profética, Senhor, para impactar multidões, aonde colocar a planta dos pés, que o lugar seja inundado pela Tua glória. Senhor, está aqui diante de nós jovens que estão dispostos a estarem inteiramente entregues ao Senhor, e isso é tudo que o Senhor precisa, de corações inteiramente entregues. Então, em nome de Jesus, Espírito de Deus, começa a arder esses corações nesta noite. Espírito Santo, muda histórias nesta noite, que eles possam viver o ano de uma nova história. Que no nosso meio venha haver, Senhor, jovens com o espírito excelente, que possam entrar nos 4 cantos desse país e transformar vidas. E por que não dizer do mundo, Senhor? Porque não há impossível diante da Sua presença. Meu Pai, nós Te glorificamos e exaltamos, porque cremos que o Senhor operou no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dê a sua melhor salva de palmas para a palavra de Deus.